quê? É conduzir o ar até os pulmões, que é onde vai acontecer a ventilação, né? O olfato, esse sentido especial realizado na cavidade nasal, né? A proteção da via aérea, que é a função principal da laringe, né? Proteger contra a entrada de qualquer corpo estranho, principalmente alimento, no momento do engasgo, né? Então, a principal função da laringe é a proteção da via aérea, e a fala, né? Essa função social que foi bastante desenvolvida nos seres humanos, que permite nós nos comunicarmos, né? Realizado nas vias aéreas superiores. Nessa região é acometido as principais doenças, né? As doenças mais comuns na emergência, as infecções de vias aéreas superiores, as IVAs, né? Faringites, amidalites, né? São doenças muito comuns. Então, é importante ter esse conhecimento básico da anatomia, né, para realmente entender a patologia. Então, começando pelo nariz, né, a região de entrada da via aérea respiratória, né, o início da via aérea, o nariz, ele é dividido em uma parte externa, que é visível, né, formado por pele e cartilagem, e o nariz interno, que é uma porção bem maior, né, formado por um corredor ósseo, que a gente vai comentar bastante aqui. O nariz, ele é dividido pelo septo nasal, então ele divide em uma cavidade nasal esquerda e cavidade nasal direita, e ele também é dividido em uma área olfatória, que fica no teto da cavidade nasal, e uma área respiratória, que é o restante do conteúdo, né? Então, a principal função do nariz é aquecer e umedecer o ar. Então, nesse ponto de entrada, onde começa o ar a entrar no nosso corpo, né, a principal função é já preparar o ar para ser absorvido, para ser efetuadas as trocas gasosas no pulmão, né? Então, as partículas vão ser filtradas. Aqui a gente está vendo o vestíbulo, né, a primeira porção do nariz, onde a gente tem esses pelinhos que são as vibriças, né, justamente ajuda nesse trabalho de filtrar as partículas, né. Eu trato muito pacientes que fazem uma cirurgia, a laringectomia total, paciente que tem um câncer de laringe e avançado. Quando isso acontece, a gente precisa fazer uma cirurgia de laringectomia total. Esse paciente, quando é feita essa cirurgia, ele fica com uma traqueostomia definitiva, então o ar nunca mais passa pelo nariz, passa direto pelo traqueostoma no pescoço, né? Então esses pacientes, eles não têm essa capacidade de aquecer e umedecer o ar, eles não têm essa capacidade de filtrar as partículas, eles nem têm o olfato, porque o ar não passa mais pelo nariz. Então a gente vê como é importante essa função, porque esses pacientes, como eles não têm tudo isso, o ar entra diretamente na via respiratória e eles têm muita tosse, eles têm muita secreção, né, muita irritação por conta do ar entrar diretamente, né, na traqueia, né. Então, o nariz externo, né, aqui é mais a título de curiosidade. Esse tipo de anatomia a gente não costuma abordar em prova, é muito importante para os cirurgiões plásticos, dermatologistas e médicos que tratam câncer de pele, né. Então, já estou vendo aqui a primeira pergunta do Carlos Ademar, o que é desvio de septo? Ótimo, Ademar, eu vou responder isso já, tá certo? Já a gente vai mostrar o septo, né, e aí vai dar para entender bem o que é o desvio, né. Então, o nariz externo, ele é formado por uma raiz. Logo abaixo dessa pele a gente vai ter o osso nasal, né? A gente vai ter o dorso nasal, que é essa região do nariz. Na ponta do nariz é o ápice nasal, e a gente vai ter no meio o septo nasal, a abertura chamada narina, e essa região, né, é a asa do nariz, né? Essa parte do nariz externo, ele é formado por pele, né, e logo abaixo da pele a gente vai ter cartilagens que dão a sustentação, né, e na parte mais da base do nariz é formado por osso, né, o osso nasal. Então, as cartilagens, logo na região da linha média, a gente vai ter a cartilagem do septo nasal, mais na lateral, a cartilagem nasal lateral, e formando o contorno da narina, a cartilagem alar maior. A parte óssea do nariz, né, é a abertura piriforme, esse espaço aqui que vocês devem lembrar lá na anatomia do crânio, né, é formado a abertura piriforme pelo processo frontal da maxila, e na parte superior pelo osso nasal, né. Então, nós temos o nariz externo, cartilaginoso, né, e logo após a parte óssea começa a cavidade nasal, né, é um corredor ósseo onde o ar passa por um espaço estreito, né. Bem aqui a gente vai ter a espinha nasal anterior, né. Então, vendo em outra visão, aqui já é um corte sagital. Boa parte das peças de anatomia que a gente vai estudar na prática, elas estão como essa daqui, num corte sagital, né?
um corte no meio, né? E a gente consegue ver a parede lateral da cavidade nasal, que aqui é o que a gente está vendo, né? Então, a impressão que dá é que é um espaço amplo, mas na verdade é um espaço bem estreito. Aqui o septo nasal foi removido, a gente não está vendo o septo aqui, né? Aqui é a parede lateral do nariz. Então a gente vai ter a entrada, né, que é o vestíbulo. No vestíbulo nós temos as vibríceas, aqueles pelos nasais. Essa região é a cartilagem, então aqui é onde acumula a meleca do nariz, né, onde as secreções são retidas aqui e são depois removidas, né. Logo nessa linha pontilhada é onde a gente tem essa delimitação, onde termina o vestíbulo e onde começa a cavidade nasal, e após a cavidade nasal, quando termina o nariz, começa a rinofaringe ou nasofaringe, que é a chamada coana. Coana é como se fosse essa zona de transição entre a cavidade nasal e a nasofaringe, que eu vou mostrar em outra imagem para entender melhor. A coana, ela não é uma estrutura anatômica, ela é uma passagem, né? Então, a cavidade nasal, a gente estuda os limites, né, para entender, porque é como se fosse um corredor, né, um local por onde o ar passa, então a gente estuda as estruturas anatômicas ao redor. Então, na cavidade nasal, nós temos um teto, essa região superior, né, que ela é formada em parte pelo seio frontal, aqui a gente está vendo essa abertura no osso frontal, né, é uma área pneumática do osso, que é justamente um seio paranasal, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Logo após o seio frontal, né, a gente vai ter o osso etimoide. Esse osso etimoide, aqui nessa região, não sei se vocês lembram da neurologia, né, da neuroanatomia, a gente vai ter a lâmina cribriforme, onde vão passar vários nervinhos olfatórios, é justamente nessa região do teto da cavidade nasal, onde vai ser a zona olfatória, né, e mais na região posterior da cavidade nasal, a gente tem aqui outro seio, o seio esfenoide ou seio esfenoidal, né, também formando o teto da cavidade nasal, né. No assoalho da cavidade nasal, a gente vai ter o palato duro. Então, nessa visão, a gente consegue ver que a cavidade nasal tem uma íntima relação com o crânio, na sua região superior, na região inferior tem uma íntima relação com a cavidade oral, né, com a boca. Nessa outra visão, aqui é um corte axial, um corte transversal, horizontal, né? Aqui a gente consegue ver melhor como realmente é o espaço do nariz, né? Aquela visão, a visão sagital, aqui na visão axial a gente consegue ver aquela região do início, né, o vestíbulo, e aí a cavidade nasal. Após a abertura piriforme no osso, né, a gente consegue ver uma concha nasal, aqui o septo nasal dividindo a cavidade nasal em esquerda e direita, né? A parede lateral da cavidade nasal, ela tem íntimo contato com o seio maxilar, que fica logo na lateral, né? E no meio, a parede medial seria o septo nasal. Então, respondendo à pergunta do Carlos, o que é o desvio de septo, né? Aqui, reparem que o ar, por onde passa o ar, é um espaço bem estreito, né? E essa estrutura aqui, eu vou voltar o slide só para comentar sobre essa estrutura, que eu vou falar mais à frente, né? Nós temos na cavidade nasal essas estruturas que são as conchas nasais. A gente tem a concha nasal superior, média e inferior, que a função delas principalmente é aumentar a área de contato, a área de superfície do ar com a mucosa da cavidade nasal. Então elas servem justamente para aumentar esse espaço, né? E aqui a gente vê como esse espaço é estreito. Então, quando a pessoa tem alguma malformação, o septo ele é mais desviado para um lado ou para o outro, aquele lado pode ter mais obstrução do que o outro, né? E se a pessoa não tiver nenhum grau de rinite, isso não causa nenhum impacto clínico, mas quando o paciente tem uma rinite alérgica crônica, né, por conta de alergia, a mucosa da concha nasal fica hipertrofiada, fica aumentada, e quando isso é associado ao desvio de septo, a pessoa pode constantemente ter o nariz obstruído, né, e aí não consegue respirar muito bem por um dos lados do nariz, isso pode ter indicação de cirurgia, né. Então, falamos de desvio de septo. Então, só repetindo, aqui a gente vê o final do vestíbulo e o começo da cavidade nasal. Aqui, no final da cavidade nasal, é a coana, essa região aqui de transição, onde começa a nasofaringe, né, a região da faringe, essa região posterior, né. Então, outra visão dos limites da cavidade nasal, né, repetindo o que a gente já falou, aqui é um corte coronal, a gente está vendo aqui o teto da cavidade nasal, aqui o nervo olfatório, né, onde ele vai soltar os seus raminhos olfatórios, essa região do teto é a área olfatória do nariz, a região, aqui o osso etimoide, né, septo nasal, cavidade nasal esquerda, cavidade nasal direita, no assoalho, a região inferior, a gente tem o palato duro, relação com a boca, na parede lateral, relação com o seio maxilar, né, bem próximo,
E na sua região, na parede lateral também, a gente vai ter as células etimoidais, que também tem relação próxima com a órbita. Então perceba que é tudo muito próximo, qualquer problema sério dessa região aqui pode ter impacto em vários outros órgãos, né? Ou na órbita, ou no seu maxilar, ou no crânio, né? Então, aqui é um esquema para exemplificar o que nós falamos, né? Cavidade nasal é como se fosse um corredor em que no meio a gente vai ter o septo nasal dividindo em direito e esquerdo, o assoalho é formado pelo palato duro, o teto é formado pelo etimoide, a parede lateral formada pelo seio maxilar, né? Nesse corredor nós temos estruturas para aumentar a área de contato do ar, né, para que o ar tenha maior contato com a mucosa e filtre as partículas, umedeça o ar, né, e aqueça o ar. Então, são as conchas nasais, né. Aqui, só falando um pouco dos ossos que compõem a cavidade nasal, isso daqui é algo mais dos outros semestres, isso não vai ser abordado em prova, é só para mostrar a quantidade de ossos do crânio que tem relação com a cavidade nasal, né. A gente vai ter osso nasal, osso frontal, osso etimoide, o processo frontal da maxila, o osso concha nasal, o osso palatino, o processo pterigóide, o esfenoide, tudo isso daqui tem relação com a cavidade nasal. Isso daqui eu não vou abordar em questão de prova, né? É algo que poderia ter sido abordado anteriormente, né? E aqui a gente vê um forame, que é o forame esfenopalatino. Isso daqui, lá no final da aula, a gente vai falar da vascularização da cavidade nasal. Por esse forame é onde passa a artéria esfenopalatina, que vai dar a vascularização da cavidade nasal, né? Pergunta da Érica, quem forma a parede lateral? Exatamente, deixa eu voltar aqui, é o seio maxilar, né? Então, nessa região da face, nós temos, né, os dois seios maxilares, um de cada lado, são áreas ocas dentro do osso maxilar, né, que ele tem um íntimo contato com a cavidade nasal, né, que forma a parede lateral da cavidade nasal, ou a parede medial do seio maxilar é formada pela cavidade nasal, né? Essa parede óssea aqui separa a cavidade nasal e seio maxilar. Tomás perguntou, conchas nasais e o meato, isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, mostrei a parede lateral, que é formada pelos vários ossos, né? Inclusive os ossos que formam as conchas nasais, aqui o etimoide, aqui o osso concha nasal, e o septo nasal, ele é formado em parte pela lâmina perpendicular do etimoide, pelo osso vômer e pelo septo cartilaginoso. Então, o septo nasal, em parte, ele é formado por osso, em parte é formado por cartilagem, e esse septo nasal é recoberto por mucosa, que aqui é o septo intacto, né? Então, naquelas outras visões, quando a gente vê a parede lateral, a gente vê sem o septo, vê com o septo removido. Nessa visão aqui, ó, é como se fosse sem o septo, né? Que a maioria das peças da anatomia que vocês vão ver são justamente desse formato aqui, e dá uma falsa impressão de que a cavidade nasal ela é bem ampla. Então, nós temos na parede lateral da cavidade nasal as conchas nasais, são estruturas para aumentar a área de contato. A gente vai ter a concha nasal superior, concha média e a concha inferior. Aqui nessa visão, uma visão sagital e aqui uma visão coronal. A gente vê que elas realmente aumentam a área de superfície, então o espaço por onde o ar passa é muito estreito, né? E ao longo das conchas nasais, as conchas formam o que a gente chama de meatos nasais, né? Então nós temos 3 conchas e entre as conchas vão formar espaços por onde o ar pode ter um contato maior, que são os meatos nasais, né? Acima da concha nasal superior, a gente vai ter um espaço chamado recesso esfenoetimoidal. Entre a concha superior e média, a gente vai ter o meato nasal superior. Abaixo da concha média, o meato nasal médio, e abaixo da concha nasal inferior, o meato nasal inferior. Essa relação dos meatos nasais é importante para entender os órgãos de drenagens dos seios paranasais, né? Os seios paranasais, essas cavidades que a gente tem bem próximo da cavidade nasal, eles produzem constantemente secreção e essa secreção é drenada para dentro da cavidade nasal, né? Então aqui acompanhando no mouse a gente vê o seio maxilar, o seio maxilar tem um órgão de drenagem que vai drenar no meato médio. Então, logo abaixo da concha nasal média, né? Então, aqui é outro esquema, mostrando a cavidade nasal, como os meatos nasais, eles aumentam a área de superfície, né? Então, falando agora dos meatos, né? A gente vai ter, no próximo slide, pronto. No recesso esfenoetimoidal, que é uma área muito pequena, essa região aqui, mal a gente consegue encontrar peças nasais na anatomia para mostrar essas estruturas, né? Mas a gente vê bem próximo aqui do recesso esfenoetimoidal, o seio esfenoide ou seio esfenoidal drenando no recesso esfenoetimoidal.
né, é o ósseo de drenagem desse seio. No meato superior, a gente vai ter as drenagens das células etimoidais posteriores. As células etimoidais são seios paranasais bem pequenos, como se fossem várias bolhas de ar, que drenam diretamente aqui no meato superior. No meato médio, a gente vai ter logo abaixo da concha nasal média, né, a gente vai ter essas duas estruturas aqui, a bolha etimoidal e o hiato semilunar. A maioria das estruturas drena no meato médio. Então, a gente tem, drenando no meato médio, o seio frontal, aqui no hiato semilunar, esse espaçozinho aqui em C, drenando no seio frontal, vai drenar aqui no meato médio. A gente vai ter as células etimoidais anteriores e a gente vai ter o seio maxilar, drenando aqui, que aqui a gente consegue ver bem o ósseo do seio maxilar drenando aqui no meato médio, né? E as células etimoidais médias. Então, são essas 4 estruturas que drenam no meato médio. E no meato inferior, a única estrutura que drena é o duto nasolacrimal. Então, o duto nasolacrimal, ele drena não estruturas dos seios paranasais, mas ele drena o caminho da lágrima, né? Então, só mostrando isso, vocês vão ver mais à frente, nessa parte do duto nasolacrimal. Camila perguntou, eu vou já revisar tudo, tá certo, Camila? Então, a parte lacrimal, a gente tem a glândula lacrimal, que fica no canto lateral, né, superior lateral da órbita, constantemente produz lágrima, essa lágrima lubrifica a nossa córnea, né, e ela é drenada constantemente aqui no canto interno do olho, né. Essa lágrima, ela vai passar pelo duto nasolacrimal e vai ficar constantemente saindo no meato inferior, né, algo que acontece quando a gente chora, né, no processo social de demonstrar tristeza, a glândula lacrimal libera uma grande quantidade de lágrima e acontece tanto de escorrer lágrima, quanto escorrer lágrima para dentro do nariz, né, então aquela sensação do nariz escorrendo quando a pessoa está chorando, na verdade é excesso de lágrima, né, não é secreção do nariz, e essa lágrima ela vem aqui pelo duto nasolacrimal. Peraí. Juca, um pouco mais devagar. Quando o senhor menciona drenagem, se refere a diferentes substâncias, né? Lágrima, secreção. Então, Camila, aqui nessa parte eu estou falando exatamente de lágrima, né? Do duto nasolacrimal. Dos outros seios paranasais, é secreção mesmo produzido pelo seio paranasal. Secreção para lubrificar e para que as partículas. É um muco, né? O muco nasal. Para que as partículas colem, né? E sejam expelidas, né, para que não desça para a via respiratória. Então, voltar aqui um esquema dos meatos, né, a gente vai ter recesso esfenoetimoidal, seio esfenoide, no meato superior, as células etimoidais posteriores, no meato médio, seio frontal, seio maxilar e as células etimoidais anteriores e médias, e no meato inferior, duto nasolacrimal. Né. Então, voltar aqui para a gente ver cada um novamente, né, que eu não sei se eu passei muito rápido, mas nessa visão a gente já está vendo aqui a cavidade nasal na sua parede lateral, sem as conchas, né? Então a gente vê aqui a concha superior, acima da concha superior o recesso esfenoetimoidal, vai drenar só aqui o seio esfenoide, abaixo da concha superior, a gente vai ter o meato nasal superior, vai drenar as células etimoidais posteriores, abaixo da concha média é o meato médio, que é o principal, né? O meato médio vai ter o hiato semilunar, esse espaçozinho aqui, ó, em formato de meia-lua, e a bulha etimoidal, que é essa bolinha aqui, né, vai drenar os principais seios, seio frontal, seio maxilar e algumas células etimoidais, né, anteriores e médias, né, no meato médio. Eu estou falando desses meatos, mas eu ainda vou falar sobre os seios paranasais, né, vai ficar mais fácil de entender, a gente vai revisar tudo isso, né. E no meato inferior é apenas o duto nasolacrimal, né, aquele aparato lacrimal que a gente comentou. Então, aqui é só uma visão do espectro nasal, né? A gente, olhando a narina, a gente consegue ver a concha média, e aqui a concha inferior. A concha inferior é a mais volumosa e é geralmente a mais acometida na rinite alérgica, ela fica bem hipertrofiada, fica bem aumentada e pode justamente obstruir o nariz, né? A sensação do nariz entupido, né? É exatamente isso daqui, né? Então, na rinite alérgica acontece um processo inflamatório dessa mucosa do nariz, como em toda inflamação, acontece o edema e o aumento da permeabilidade, então isso gera obstrução nasal, porque o espaço é muito apertado, né, a rinorreia, a secreção nasal, o excesso de muco, né, e os espirros por conta da irritação dessa mucosa aqui. Eu vou mostrar um vídeo, uma nasofibrolaringoscopia, né, então aqui é só mostrando como o exame é feito, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Sim. Ótimo.
Então, aqui é um exame feito com uma câmera bem fina, né, um endoscópio, que o médico introduz pelo nariz, só com anestesia local, né, um anestésico para diminuir a sensação de desconforto, e ele vai introduzindo a câmera até passar da cavidade nasal, até conseguir ver a nasofaringe, e a câmera ela faz uma curvatura que consegue ver a laringe, né. Então, mostrando aqui o exame, né, propriamente dito, para a gente ver e entender essa anatomia na prática, né, como essas doenças, como essa região é estudada, né, na prática, né. Então, a câmera penetrou aqui pela narina, né, vocês viram as vibriças, e aqui a narina direita, né, não, esquerda. Não, direita. Então, aqui é o septo nasal, ó, repare que tem um pouquinho de hipertrofia no septo, e aqui concha nasal inferior. Lá já é a concha média, né, essa pessoa ela tem uma certa hipertrofia aqui no septo nasal. Então, aqui a parede lateral, aqui a parede medial, né? Aqui ele está entrando no meato médio, aquela estrutura lá era a bulha etimoidal. Aqui o assoalho da cavidade nasal, né? Logo abaixo está o palato duro. E aí ele introduz a câmera até passar da cavidade nasal, né? Então aqui já é a nasofaringe, que a gente vai ver daqui a pouco, né? O palato mole subiu, né? Osteofaringe da tuba. E agora ele vai subindo a câmera, a gente vai ver o recesso esfenetimoidal. Cadê? Exatamente, o Juca perguntou, esse limite aquana, essa transição, né, cavidade nasal e nasofaringe, né? Ó, esse buraquinho aqui que o mouse está apontando, ó, é exatamente o ósseo do seio esfenoidal, né? Não é o forame, é a abertura do seio esfenoidal, né, lá no recesso esfenetimoidal. Beleza? Então aqui, ó, concha inferior, concha média, aqui é o meato médio. Não sei se o vídeo já está repetindo, acho que já está repetindo, né? É, tá repetindo. Só para mostrar aqui mais uma vez a bulha etimoidal, né, no meato médio. Beleza. Então, continuando, né? Ó, aquele que alguém perguntou se é o forame. Ó, o forame era exatamente isso daqui, né? Na verdade, não é um forame, né? É o ósseo do seio esfenoidal, ou seio esfenoide. A Renata perguntou, dá para ver o desvio nesse exame? É exatamente, a gente conseguiu ver certo grau de desvio naquele exame lá, né? Então, agora falando dos seios paranasais, né? Então, os seios paranasais, eles existem para que o nosso crânio ele fique mais leve, né? Se o crânio fosse todo formado por osso compacto, ele seria muito pesado e a gente não teria essa facilidade de se deslocar, né? A cabeça ia ficar muito pesada, né? Então, nós temos nessas áreas aqui que estão pintadas, são áreas ocas do crânio, né? Então, a gente tem o seio maxilar, aqui no osso maxilar, né? É uma área oca coberta por mucosa. No osso frontal, a gente vai ter o seio frontal, a gente vai ter as células etimoidais, são várias bolhas de ar, né, várias bolhas de osso, né, e o seio esfenoidal, que ele é mais central, não dá para ver nessa visão. Podem ir mandando pergunta no chat, pessoal, assim, eu paro e a gente explica tudo, eu espero que até aqui já estejam entendidos, porque a gente já está passando para outra área, né, já está passando para os seios paranasais, né. Então aqui é só para mostrar algo, quem estuda muito mais isso daqui é o pessoal da bucomaxila, que trata das fraturas, né, essas regiões aqui pintadas em colorido são os pilares, né, são pilares de sustentação, são os locais onde realmente há a área de reforço do osso do crânio, todo o restante são áreas ocas, então a gente vai ter que a órbita realmente é uma área oca, cavidade nasal é uma área oca, o seio maxilar é uma área oca, e o que dá o reforço da cavidade do crânio, né, do viscerocrânio, são esses pilares aqui, né, então quando a gente tem fraturas dessa região é que há realmente deformidades faciais, né, e há áreas de afundamento na face, né, porque onde há a sustentação é realmente nesses pilares aqui. Então, agora falando dos seios paranasais, aqui é um esquema, a gente já tinha visto a cavidade nasal, e aqui a gente está vendo os seios paranasais, né? Estou lendo aqui a pergunta do Carlos, qual a relação dos meatos na prática? Penso que pelo fato do médio drenar mais, ele é o mais acometido por infecções, etc., tem algo a ver? Carlos, é exatamente isso, né? Na prática, o que a gente precisa ver, deixa eu passar aqui o slide, né? Então,
problemas que acometam o meato médio, eles podem, por exemplo, um tumor, um pólipo aqui nessa região, ele pode obstruir o seio maxilar e causar uma sinusite, né? Causar um problema, uma sinusite no seio maxilar, uma sinusite no seio frontal, né? É importante, pessoas que têm problema no ósseo de drenagem do duto, ela pode ter uma sinusite recorrente. Entendendo essas drenagens e esses meatos, fica mais fácil prever a patologia e o tratamento, tá certo? Então é mais ou menos isso que você falou mesmo. Então aqui a gente vê os esquemas com todos a cavidade nasal e os seios conectados a ela, né? Seio maxilar, que é o maior deles, o duto nasolacrimal, aqui as células etimoidais, os seios frontais e os seios esfenoidais, né? Então falando primeiro do seio maxilar, que é o mais importante, né? O maior deles é o mais acometido pela sinusite, né? Eu já tive, não sei se quem aqui já teve, uma sensação de peso aqui por baixo dos olhos, né? Uma dor, sensação como se tivesse água dentro, né? É uma sinusite que é relativamente comum, né? O seio maxilar, ele está muito próximo da órbita, está muito próximo da cavidade oral, né? Do teto da cavidade oral, né? No palato duro. Às vezes, infecções dentárias, principalmente do segundo e do terceiro molar, a raiz do segundo e do terceiro molar ficam muito próximos aqui do assoalho do seio maxilar, então uma infecção dentária pode causar uma sinusite, né? Problema simples da boca pode virar um problema no seio maxilar, né? E o seio maxilar, ele drena no meato médio, então aqui tem uma particularidade, repare que o caminho, o ósseo de drenagem do seio maxilar, ele é contra a gravidade, né? Então, a secreção que é constantemente produzida pela mucosa, né, ela precisa sair pela cavidade nasal. Isso acontece porque o ar passa em velocidade aqui e gera uma pressão negativa. Mas quando a pessoa tem algum problema no nariz, que o ar não está respirando direito, por exemplo, uma rinite alérgica, não está respirando muito bem pelo nariz, essa secreção ela pode ter uma dificuldade maior em drenar e pode se acumular aqui, e esse acúmulo de secreção pode um dia infeccionar e virar um problema mais sério, né, uma sinusite bacteriana, né? Daniele perguntou, em qual dos seios, por onde há a comunicação dos seios nasais que pode, por continuidade, chegar às meninges? Você pode explicar um pouco? Ótimo, Daniele, eu vou já explicar, tem mais relação com os dois próximos seios que eu vou falar, o etimoidal e o esfenoidal, né? Então, deu para entender mais ou menos a patologia aqui, né? A gente vê aqui em outra visão, né? O ósseo de drenagem do seio maxilar, justamente lá no hiato semilunar, né? No meato médio. Aqui a sinusite, é só um esqueminha mostrando o paciente pode ter dor nessa região. Deixa eu só desativar aqui, que tá saindo o som do WhatsApp para mim. Só um minuto. Pronto. Então, falando agora do seio frontal, né? O seio frontal é um seio mais superior no osso frontal, né? Ele fica entre as lâminas do osso frontal, ele pode ter um tamanho muito variável, geralmente em homens ele costuma ser maior, né, nessa região da glabela, entre as sobrancelhas, né, ele costuma ser maior em homens, e ele drena no hiato semilunar, no meato médio, né? Ele é um seio que não é tão acometido por sinusite, porque a drenagem acontece pela própria gravidade, né? Então é mais fácil a secreção que é produzida por ele drenar para a cavidade nasal. Mas às vezes a pessoa pode ter alguma malformação ou ter um duto mais obstruído e acumular secreção e a pessoa ter sinusite frontal, né? Esse daqui ele já tem uma proximidade com o teto com a cavidade craniana, né, com a meninge, mas o mais importante, respondendo a pergunta da Daniela, é o seio esfenoide, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele é bem próximo do crânio, do teto do crânio, né? Do assoalho do crânio, então pode sim ser acometido infecções do seio esfenoide e por contiguidade de alguma forma afetar as meninges, né? Então aqui só um esqueminha do sinusite do seio frontal, né? Edema e obstrução, pode acumular secreção, infeccionar, né, e a pessoa sentir bastante dor, ter febre, ter secreção purulenta saindo pelo nariz, né. O seio esfenoide, ele fica situado no corpo do esfenoide. A principal importância clínica desse seio é porque hoje em dia nós conseguimos realizar vários acessos endoscópicos da base do crânio. A gente vê aqui, ó, a hipófise é uma glândula que hoje em dia, praticamente todas as cirurgias da hipófise são realizadas por via endoscópica endonasal. O médico introduz as pinças longas e câmeras pelo nariz,
consegue abrir aqui essa parte do assoalho do seio esfenoide, abrir o teto do seio esfenoide e remover a glândula hipófise pelo nariz, né? Então, sem fazer aquele acesso bicoronal, serrar o osso do crânio, é uma cirurgia bem menos invasiva, que tem menos complicações para o paciente, a recuperação é bem melhor, né? Ele drena no recesso esfenotimoidal, como a gente tinha comentado, tá aqui até o ósseo de drenagem dele, né? E infecções desse seio, elas podem acontecer principalmente se a pessoa tiver algum tumor, tiver alguma obstrução nessa região aqui, que realmente obstrua a drenagem do seio esfenoidal, né? Eu já vi alguns casos de sinusite em seio esfenoidal relacionado a tumores da nasofaringe, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa região aqui, mais abaixo, né, aqui a gente já passou da cavidade nasal e aqui a gente já está na nasofaringe, o paciente pode ter um tumor nessa região e o tumor pode crescer tanto ao ponto de obstruir a drenagem do seio esfenoide e isso causar uma sinusite nessa região e a pessoa ter problemas mais sérios, né, por conta da localização do seio esfenoide, ó. Aqui o seio esfenoide, próximo do quiasma óptico, próximo dos nervos ópticos, né, próximo da hipófise. Pergunta da Camila, para entrar, quebra o teto desse seio. Exatamente, Camila, quebra tanto o assoalho quanto o teto, né, e depois é reconstruído com retalhos, às vezes com telas, às vezes com enxertos de tecido. O Juca perguntou, professor, em traumas, o ar desses seios minimizaria o efeito do trauma? Em parte sim, Juca. Deixa eu voltar aqui uma imagem do seio frontal. O seio frontal, de certa forma, impactos frontais nessa região da testa, né, eles podem amenizar e fraturar só a lâmina anterior aqui do osso frontal, né, do seio frontal, e não causar diretamente um impacto, um TCE, né, porque absorveria o impacto aqui no osso frontal, né, então, de alguma forma, protege sim, né, em traumatismo craniano. Foram todas as perguntas, né. Então, aqui é outra imagem mostrando a proximidade do seio esfenoide com a hipófise, mas também de uma estrutura mais séria, que é o seio cavernoso, né? Esse lago venoso aqui que drena o cérebro, né? A gente tem aqui a artéria carótida interna, né? A gente vai ter vários nervinhos cranianos aqui, né? O oftálmico, o óptico, né? Todos aqui no seio, o óptico está aqui, né? Não, seria o 3, o 4, o 5 e o 6. Troclear, o V2, né, o oftálmico. Então, todos esses nervinhos estão bem próximos aqui do seio, do seio esfenoide, e nas cirurgias da hipófise, ou até cirurgias de outra região da linha média, o médico precisa tomar muito cuidado com o seio cavernoso e com a carótida interna, por conta dessa anatomia aqui, né? Mas a vantagem dessas cirurgias é que a câmera, né, ela tem uma amplificação, é um acesso muito bonito, nessas neurocirurgias por via endoscópica, né? E o último seio que faltou falar é o seio esfenoide, são essas várias cavidadezinhas formadas por parede óssea e por mucosa, né, que eles ocupam no seio esfenoide, divididos em células etimoidais anteriores, médias e posteriores, é uma divisão mais anatômica, assim, a gente não tem tão bem definido, né, é só mesmo para vocês saberem que existe. Então, falando agora da vascularização da cavidade nasal, mas a título de curiosidade, porque é uma região bem vascularizada, né. Carlos perguntou, tumor de hipófise pode crescer ao ponto de pressionar CI? CI seria o que, Carlos? C1? Possível sim, viu? Possível sim, Carlos. Comprimir a carótida interna, causar problemas mais sérios. Mas geralmente esses tumores são benignos, né, e não causam esse tipo de sintoma. O principal sintoma tem relação com o quiasma óptico, que está bem aqui, bem próximo da hipófise, né? Pode ter alterações visuais por conta de compressão do quiasma óptico, né? Então, falando agora da vascularização, a gente vai ter a artéria facial, né, que é ramo da carótida externa, ela vai dar as artérias orbiculares, né, superior e inferior, depois ela vai virar artéria angular vai dar a artéria nasal lateral, e a gente vai ter essas artérias mais superiores, que é a artéria dorsal do nariz e a artéria externa do nariz. Esses dois ramos são provenientes da artéria carótida interna, né, de ramos da carótida interna, e essa artéria angular e a artéria nasal lateral são ramos da artéria carótida externa. Então, o nariz externo e o nariz interno, ele possui vascularização dupla, vindo tanto do sistema da carótida externa quanto da carótida interna, né? É ricamente vascularizado o nariz. Então, aqui, mostrando o nariz na sua visão interna, né, a gente vai ter a artéria carótida externa, o seu ramo terminal, né, a artéria maxilar, ele vai dar uma artéria que vai entrar naquele forame que a gente viu lá na parte óssea,
que é a artéria esfenopalatina. Essa daqui é a principal artéria que dá toda a vascularização da parte interna do nariz, né, da cavidade nasal, né? Ela tanto dá ramos que vão para o septo nasal, aqui nessa imagem o septo ele está levantado, né? Quanto dá ramos para a parede lateral e para as conchas, né? E essa artéria esfenopalatina, ela tem uma importância clínica de vocês conhecerem, né, essa vascularização, pelo menos saber que essa artéria, ela sai lá na parte posterior do nariz, porque existe um problema da cavidade nasal chamado epistaxe, o sangramento nasal, né? A maioria, eu já tive, quando era criança, tive várias vezes, né? Provavelmente vários de vocês aqui já tiveram também sangramento nasal. Na maioria das vezes, os sangramentos, eles não são dessa artéria aqui, são sangramentos da mucosa ressecada por conta de rinite, por conta de irritação, né, que acaba sangrando, um sangramento que resolve só com a compressão com algodão. Mas existem sangramentos bem importantes quando são provenientes dessa região mais posterior, da artéria esfenopalatina. É um sangramento que o paciente pode até morrer em casos mais sérios, né? Então, a Josiane perguntou, sangramento nessa artéria esfenopalatina, o que pode causar? Então, pode ser rinite, pode ser trauma, pode ser tumores dessa região aqui, né? Existem vários possíveis motivos, né? Às vezes o paciente é hipertenso, às vezes toma AS, né, e afina o sangue, facilita a pessoa ter sangramentos que não são coaguláveis, né. Então, outros ramos, além da esfenopalatina, a gente vai ter a artéria esfenoidal etimoidal anterior e as etimoidais posteriores, né, essas duas artérias aqui, e aqui a esfenopalatina que a gente já havia mostrado, né. Então, só para mostrar, né, para lembrar de vocês, epistaxe, vocês acredito que vão ter aula sobre isso ainda desse tema, né, mas a epistaxe, ela pode ser anterior, mais tranquila, né, como ela pode ser posterior, que aí é um problema bem mais sério, porque é muito sangue que o paciente perde. Já da inervação, a gente tem no teto da cavidade nasal o bulbo olfatório, que vai dar os vários nervinhos olfatórios, né, atravessam a lâmina cribriforme, vai dar o nosso sentido do olfato, né, no teto da cavidade nasal, e para a sensibilidade geral do nariz, a gente vai ter o nervo palatino maior, né, e os nervos nasais posteriores, dando a sensibilidade tanto da mucosa das conchas nasais, quanto do septo nasal, né, aqui o nervo nasopalatino. Então, agora passando para a próxima parte, né, a faringe. A faringe, ela também é dividida em 3 porções. A gente vai ter a nasofaringe, que tem contato direto com a cavidade nasal, ramos do trigêmeo, exatamente, Juca. Então, esse raminho aqui é ramo do trigêmeo, né, tá aqui até ele, ó, ramo de V2, né, nervo maxilar. Então, nasofaringe dividida em 3 porções, quer dizer, a faringe dividida em 3 porções, nasofaringe ou rinofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, né? A faringe é uma área comum entre o sistema respiratório e digestório. A pergunta da Daniela é interessante. Como diferencia? Geralmente, Daniela, é no volume do sangramento, né? Na maioria dos pacientes, o sangramento da epistaxe anterior, ele resolve com compressão simples, né? Exatamente com um algodãozinho no nariz, comprimindo o nariz, em poucos minutos ele resolve. Mas quando o sangramento fica saindo para dentro da boca, né? O paciente fica sentindo a sensação de que está saindo sangue para dentro da boca, e isso indica que o sangramento ele é mais posterior, né? Então, mesmo com o algodão, não resolve em nada o sangramento. Em alguns casos, precisa passar um tampão por dentro da boca, puxar ele pelo nariz para ficar um tampão lá nasal, né? A rinoscopia ajuda, né? Existem também outros exames, mas a rinoscopia ela é muito útil, né? Aquele mesmo exame que vocês viram, né, com a câmerazinha entrando pelo nariz, né? As características clínicas, principalmente. Então, faringe, a principal função é a deglutição, né? A gente conseguir engolir o alimento e respirar, né? Seria evitar que o alimento vá para o caminho errado e o ar também, né? Então, nessa visão, nós temos aqui a nasofaringe, logo posterior à cavidade nasal, a orofaringe, posterior à cavidade oral, e a hipofaringe, a região mais baixa, mantém um contato próximo com a laringe, a entrada da laringe, né? Então, aqui o ar vai entrar na laringe, né? E aqui, posterior, né, ele vai se continuar no esôfago, né? Vamos falar agora de cada uma dessas regiões. Então, terminou a cavidade nasal, a coana começa a nasofaringe, ela é delimitada na sua parte inferior pelo palato mole. O palato mole, ele forma em parte como se fosse o assoalho da nasofaringe. Então, até o palato duro é cavidade nasal. Após o palato mole, já é a nasofaringe. No teto da cavidade nasal, da nasofaringe, perdão,
a gente vai ter a tonsila faríngea ou adenoide. Então, é um órgão de tecido linfóide que ajuda a nos proteger de qualquer substância que tentem entrar pelo nariz, né? Substâncias que eu digo micro-organismos, né? Vírus e bactérias. Aqui vai ter a produção de anticorpos, vai ter a produção de células de defesa para nos ajudar a combater essas infecções, né? Também, depois eu falo mais de adenoide, né? Então, a gente tem também nessa região da nasofaringe o tórus tubário, e nós temos o ósseo da tuba auditiva. A tuba auditiva, ela é uma região em que a principal função da tuba auditiva é igualar a pressão, né, no ouvido médio. Então, a gente está vendo aqui no esquema, canal auditivo externo, né, aqui a membrana do tímpano, aqui nós vamos ter aqueles 3 ossos, né, a bigorna, o martelo e o estribo, né, e a função para que o tímpano consiga vibrar, a pressão do meio interno tem que estar igual com a do meio externo, né? Então, a tuba auditiva, ela serve justamente para igualar essa pressão, né? Então, quando a gente sobe, por exemplo, uma serra, sobe de avião, às vezes a alteração da pressão externa, a gente precisa igualar, e a função é justamente nessa tuba auditiva, né? Que ela abre e consegue igualar a pressão, né? E ela fica aqui bem próximo, né, do tórus tubário, fica bem próximo da tonsila faríngea, né, que é a adenoide. É exatamente isso, Juca, igualar a pressão, né? Aquele ato de você fechar o nariz e fazer pressão, isso consegue aumentar a pressão lá na faringe para o ar igualar a pressão do meio externo com o meio interno, né? Então, além daquelas estruturas, né, a tonsila ou adenoide, o tórus tubário, que é essa região logo acima da tuba auditiva, né, a prega salpingofaríngea é como se fosse uma continuação do tórus tubário, né, e nós temos logo ao lado o recesso faríngeo, como se fosse uma depressão logo ao lado da prega salpingofaríngea, né. A tuba auditiva também é chamada de fosseta de Rosemiller, tem um nome que antigamente era chamado dessa forma, em alguns laudos os médicos ainda descrevem dessa forma, né. Então, aqui é noutra visão. Não, peraí, deixa eu voltar agora para o vídeo, que eu acho que fica mais fácil entender no vídeo. Então, a gente viu até a cavidade nasal, né? Agora aqui vocês estão vendo o vídeo já na nasofaringe, né? Então, ele já passou nessa abertura aqui a coana, e aqui a gente já está vendo a nasofaringe. Então, o paciente fez uma manobra, o palato mole subiu, né? E aí a gente vê palato mole, a parede posterior. Opa, que aqui não tem o controle da... Mas aqui na lateral a gente consegue ver, ó, o ósseo faríngeo da tuba auditiva, né? Realmente é um forame, uma abertura, né? O tórus tubário, essa região aqui, que ajuda a controlar a abertura e o fechamento da tuba, né? E aqui acima, esse exame, como é no adulto, a tonsila faríngea, ela não é tão evidente. O órgão linfóide, ele é bem atrofiado, né, no adulto. Em crianças ele costuma ser bem aumentado, em alguns casos a adenoide em crianças pode crescer tanto que pode obstruir a passagem do ar pelo nariz, e a criança respira constantemente pela boca, né. Então, de nasofaringe é isso, né. Ó, deu para ver a tuba auditiva, palato mole. Então, agora falando da orofaringe, né? A orofaringe, ela está muito próximo da cavidade oral, deixa eu mostrar primeiro nessa visão. Então, a gente viu lá, do palato mole para cima é nasofaringe, do palato mole para baixo é orofaringe, né? A orofaringe, ela tem uma certa transição, apesar de estar muito próximo da cavidade oral, ela anatomicamente é um pouco diferente, né? Porque nós vamos ter vários órgãos linfóides de defesa. Então, a gente tem nessa parte superior, a transição do palato duro para o palato mole, né, do palato mole para cá é orofaringe. Nós temos os dois arcos, arco palato glosso e arco palato faríngeo, bem aqui, do arco palato glosso para cá, ou o primeiro pilar amidalino é orofaringe, para lá é cavidade oral, é boca. Na língua, a gente tem o V lingual, então os 2/3 anteriores da língua é língua oral, do terço posterior é a base da língua, onde a gente tem um V lingual, é orofaringe, né? Nessa outra visão, a gente consegue ver, ó, aqui o arco palato glosso e o arco palato faríngeo são 2 pilares que entre eles a gente vai ter a amígdala, né? Ou a tonsila palatina, outro nome da amígdala, é um órgão de defesa, linfóide, né? Então, daqui para cá é orofaringe, daqui para lá é cavidade oral. No V lingual, né, para lá é cavidade oral, para cá orofaringe, né?
E quando a gente faz o exame da cavidade oral, né, na verdade, muitas vezes a gente está fazendo a oroscopia, também avalia as amígdalas que estão na orofaringe, né, posterior ao arco palatoglosso ou o primeiro pilar amidalino, né. Então, as estruturas: arco palatoglosso, tonsila palatina, arco palatofaríngeo, a valécula. A gente vai ter no V lingual a tonsila lingual ou base da língua e a tonsila palatina ou amígdala. Nessa outra visão, as mesmas estruturas, né? Arco palatoglosso, tonsila palatina, arco palatofaríngeo, aqui a valécula. Nessa visão, acho que tem outro slide depois desse, né? Aqui tem uma estrutura importante na transição da base da língua com a epiglote, né, que é uma região chamada valécula. Essa anatomia é importante vocês conhecerem porque quando se faz a intubação orotraqueal, o local para se colocar as lâminas do laringoscópio é justamente aqui, para conseguir fazer o movimento, para realmente ver a glote e conseguir intubar o paciente, né? Então essa anatomia vocês têm que conhecer, né? Nós temos na valécula a prega glossoepiglótica medial e a prega glossoepiglótica lateral, né? Nessa visão a gente consegue ver bem aqui o V lingual, nessa região a gente vê o forame cego da língua, é o local embrionário de origem da tireoide, aqui a gente vê a amígdala, né, ou a tonsila palatina, o primeiro pilar amidaliano, ou arco palatoglosso, novamente aqui, V lingual, forame cego, arco palatoglosso, opa, acho que está cortando, tonsila palatina, arco palatofaríngeo. E aqui só comentar dessas várias tonsilas que a gente falou, né? O anel linfático de Waldeyer. Então, nós temos as tonsilas faríngeas, que é a adenoide, né? Nós temos as tonsilas palatinas, são as amígdalas, nós temos as tonsilas linguais, e também são descritas as tonsilas tubárias. Então, são vários órgãos de defesa formando um anel linfático, né? É uma forma de nos proteger de infecções que tentam entrar nessa região, né? Então, a faringe, ela tem também essa proteção contra infecções, né, que acaba sendo acometida várias vezes nas amidalites, né, por conta de vírus e bactérias, né. Outra estrutura importante da faringe é o palato mole e a úvula. Então, a úvula, ela tem, o palato mole, ele tem dois músculos principais, um que é o elevador do véu palatino, para fazer o palato mole subir, e o músculo palatofaríngeo, que é para fazer o palato mole descer, né. Então, o palato mole, ele funciona como uma válvula para controlar a passagem do ar pelo nariz e o alimento pela boca. Professor, eu tenho uma pergunta. Em relação às tonsilas, certo? Eles, você mesmo falou que são órgãos de defesa, enfim. E qual é a indicação da retirada delas? Se é um órgão de defesa, a pessoa não ficaria mais predisposta a certas infecções? É isso que me soa um pouco. Eu não consigo entender. Porque assim, é uma ótima pergunta, Milena. Isso vocês vão ter até mais oportunidade de questionar isso nas aulas mais para frente, principalmente aulas com médicos otorrinos, né, que é o dia a dia deles, né. Então, deixa eu passar aqui o slide para a gente tirar essa dúvida, né. Aqui a gente tem 3 fotos de pessoas diferentes, né. Você vê que na maioria das pessoas é dessa forma aqui, amígdalas de tamanhos normais. Em algumas pessoas ela pode ser um pouco hipertrofiada, em algumas pessoas ela pode ser muito hipertrofiada. Então, imagine, você ter uma amígdala desse tamanho aqui, isso dificulta, né, você engolir, isso aumenta a chance de acumular alimento aqui, né, e formar cásium, pode dar mau hálito, isso daqui pode ter várias infecções recorrentes, porque qualquer bactériazinha aqui, qualquer vírus pode desencadear a infecção que inflama muito mais nesses pacientes. Então, tem indicação de cirurgia por conta do tamanho e por conta das infecções recorrentes, né? Claro que se você tirar isso daqui, a noção que a gente pensa é que a pessoa vai ter mais infecções, mas na verdade não tem, né? Inclusive o tratamento para a pessoa não ter essa inflamação recorrente da amígdala, né? Mas nessa imagem dá para entender bem, né? Por que tem que tirar em algumas pessoas? Tem que tirar porque está muito hipertrofiado, tá certo? Da mesma forma é a adenoide, né? A gente falou da tonsila palatina, que é a amígdala, né? A tonsila faríngea ou adenoide, que ela é no... Cadê? Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui só para ela, rapidinho. A tonsila faríngea, que é a adenoide, ela fica aqui no teto da nasofaringe. Se ela crescer muito, ela pode obstruir a passagem do ar pelo nariz.
Então a criança vai ter dificuldade em respirar pelo nariz, vai ficar constantemente respirando pela boca, né? Isso pode prejudicar o sono, pode ter um sono de péssima qualidade, né? Pode inclusive causar deformidades no desenvolvimento da face, porque o ar não ficar passando pelo nariz, ele pode fazer o palato duro subir, isso pode causar faces características, que é faces adenoidianas, é tipo um rosto do Ronaldinho, né? É por isso que existem várias pessoas que têm essa mesma semelhança na face, né? Por conta justamente da adenoide, que se não for operada ainda cedo, né? Beleza? Então, voltando para o palato mole. O palato mole, ele tem esses dois músculos, né? O elevador do véu palatino para fazer ele subir e o palato faríngeo para fazer ele descer, né? Quando a gente respira pelo nariz, o palato mole ele precisa abaixar, né, para que o ar consiga descer, e quando a gente engole qualquer alimento ou líquido, o palato mole ele precisa subir para poder encostar lá na parede posterior e vedar, para evitar que esse alimento ou líquido suba para o nariz, né? Que às vezes acontece quando a gente bebe uma Coca-Cola e ri ao mesmo tempo, a Coca-Cola sai pelo nariz, né? Uma situação que já aconteceu com várias pessoas, né? É justamente essa descoordenação, né, do palato mole. Então, o refluxo nasal, ele pode acontecer justamente nisso, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, um AVC e o palato mole fica acometido quando pega o glossofaríngeo vago, né? A pessoa pode ter constantemente o alimento subindo para o nariz, né? É uma função muito importante que às vezes a gente só se dá conta quando perde, né? Então, justamente essa é a função do palato mole e da úvula, que a úvula, aquela pontinha lá, né? Ela serve justamente para aumentar essa área de vedação. Quando a gente engole, o palato mole sobe, né? E encosta lá na parede posterior, né? Aqui é como se fosse um mecanismo de válvula, né? Então, aqui uma foto de uma faringoamidalite, né, bacteriana, com bastante pus, bastante inflamação, muita dor, né? Se a pessoa tem infecções recorrentes, há indicação até de cirurgia, para você remover as amígdalas, né? E agora a porção mais posterior da faringe, que é a hipofaringe, né? A hipofaringe, ela é marcante o hágito da laringe, que é a abertura realmente da laringe, é onde vai continuar a via respiratória, né? E aqui nessa visão a gente está vendo por trás, né? Então essa visão da hipofaringe é como se fosse uma visão posterior. E a gente vai ter a continuação da via digestória, né? O esôfago, né? Então, na hipofaringe nós temos essas duas regiões aqui, que são os seios piriformes, são regiões onde o alimento ele faz meio que esse caminho aqui, vindo pelas laterais e depois ele vai para o meio. E às vezes ele pode se acumular aqui no seio piriforme, ou mesmo um comprimido pode cair aqui e ficar preso aqui, é um local de corpo estranho, né? E aqui nós temos a área retrocricóide, a região posterior, a cartilagem cricóide da laringe, que está bem aqui. Então, só dar um pause, eu quero mostrar um vídeo. Tomás perguntou, como eu vejo a diferença de pus e caso amidaliano? Tem relação muito com a clínica, Thomas, porque se o paciente está tendo muita dor na garganta, está tendo dificuldade para engolir, tá, além dos pontos amarelos, tem bastante hiperemia, ela está bem avermelhada, né, isso aponta a inflamação. O cásio, ele não tem inflamação alguma na amígdala. Cásio, a amígdala ela tem algumas criptas, que são tipo pequenas cavidades que o alimento pode acumular, né? E é algo benigno, assim, não é algo infeccioso, nem algo muito preocupante, não, mas ele pode acumular e pode dar mau hálito, e às vezes ele pode ser expelido, né, e sair um mau cheiro, né? Mas a diferença é mais clínica, tá certo? Pergunta da Daniela, as funções das tonsilas e das amígdalas se mantêm até o momento que a hipertrofia não se transforma em focos de infecção. Eu acho que é mais ou menos isso, Daniela. Então, continuando agora para a laringe, mas antes disso, deixa eu ver se eu tenho algum vídeo para mostrar aqui para vocês. Ó, a gente viu naquele outro exame lá, a nasofibrolaringoscopia, né? É um exame que é feito pela a câmera entrando pela cavidade nasal. Aqui é uma laringoscopia com a câmera rígida entrando pela boca, né? Então é um exame também feito com anestesia local para deixar a região dormente, né? Paciente com a língua bem para fora, o médico puxa a língua e introduz a câmera para a gente conseguir ver, né, a região da orofaringe e a região da laringe, né? Então aqui o paciente vai fazendo manobras, né, falando um E, falando um I, a gente consegue ver as pregas vocais e avaliar bem a região da glote e a região da hipofaringe. Aqui eu tenho um vídeo, deixa
um caso clínico, ver se vocês conseguem identificar a localização do tumor. Então, aqui a gente vê a epiglote, a gente vai já falar daqui a pouco, né? A valécula, nessa região aqui é a base da língua. E aqui nessa região a gente vê uma estrutura, né? Então, esse paciente era um paciente, um homem, tabagista, etilista, com 55 anos e tinha muita dor ao engolir, né? No exame de laringoscopia, a gente viu essa lesão bem aqui, ó, na base da língua, já quase vindo também para a amígdala. A amígdala esquerda estava intacta, tinha uma margem aqui. Mas isso daqui é um tipo de câncer que tem se tornado cada vez mais comum, que é o câncer de orofaringe, né? Carcinoma espinocelular. O câncer de orofaringe, ele acomete principalmente pessoas mais ou menos nessa faixa etária, que fumam e bebem, né? Mas hoje em dia ele tem começado a surgir também em pessoas que não fumam, relacionadas ao vírus HPV, né? É um novo fator de risco para o câncer de orofaringe. Então, é importante avaliar através desse exame, não só da uroscopia, avaliando, né, o exame físico, mas também no exame de laringoscopia. Então, esse paciente tinha dor ao engolir, que não melhorava, e quando a gente fez o exame, estava lá um tumor na base da língua, né? Tumor duro, né, bem esofítico. Luísa perguntou, tem que fazer biópsia? Sempre precisa fazer a biópsia, Luísa, porque os tratamentos, eles são bem agressivos. Então, esse paciente, ele fez cirurgia, fez radioterapia complementar, né? Então, são tratamentos muito mutilantes, agressivos, então é importante ter a biópsia para confirmar que é isso, né? Então, esse vídeo eu vou mostrar mais na frente. Pergunta do Carlos. A apneia obstrutiva do sono, qual é a estrutura responsável pela obstrução? Então, nessa visão aqui, a gente consegue ver, na apneia obstrutiva, boa parte dos casos acontece como se fosse um relaxamento da base da língua. A língua, ela relaxa e acaba causando parte da obstrução. Boa parte é da língua, pode ser também do palato mole, pode ser também das amígdalas, da tonsila, né? É um conjunto de estruturas que sofrem um relaxamento excessivo e a pessoa tem a apneia do sono, geralmente relacionada ao excesso de peso, ou uso de bebida alcoólica, né, que é um depressor, né. Então, vamos agora para a laringe. Tá perto, pessoal, tá bem perto, quase no final. Então, já falamos de cavidade nasal, seios paranasais, de faringe e agora a laringe, né, a última porção da aula, né. Então, a laringe é dividida, pergunta da Daniele, o SEC é o mesmo tipo de pele? Exatamente, é o mesmo tipo do de pele, o carcinoma espinocelular, só que o de pele, ele acomete a pele, e esse que eu falei da base da língua, ele acomete mucosa, né? É o mesmo tipo de tumor, né? E é um tumor primário, não é por metástase, é um tumor que surge na base da língua, é o mesmo tipo de câncer que acomete a língua, a cavidade oral, que acomete a laringe, né? Tem uma aula que não é para vocês, não é para S1, que eu vou dar sobre casos clínicos, né? Mas vocês vão ter também uma aula sobre esses tipos de tumores, né? A biópsia do SEC é excisional? Não, Sônia, para aquele tipo de tumor que a gente viu, a biópsia ela é incisional. Primeiro você, com anestesia local, o paciente na sua frente, tipo no exame de laringoscopia, você entra lá com a pinça e tira um pedacinho do tumor, né? E aí confirma o diagnóstico e depois vai para o tratamento. Então, acho que eu respondi todas as dúvidas, né? Ok. Então, a laringe, dividida em 3 porções, a gente tem a supraglote, que é a região mais superior da laringe, mais próximo da base da língua. Nós temos a glote, que é a região do espaço entre as pregas vocais, e nós temos a região abaixo da glote, que é a subglote, né? As principais funções da laringe é a proteção da via aérea. A gente ter esse mecanismo de fechamento da glote que evita que alimentos, que saliva, que líquidos caiam na via aérea, né? Então, quando os pacientes têm alguma doença, como um AVC, ou tem um grau de demência avançada, tem alguma sequela de um problema neurológico, que eles perdem essa capacidade de deglutição, essa pessoa ela começa a ter pneumonia aspirativa, por conta justamente, de não ter esse mecanismo que fecha a glote,
e aí a pessoa pode morrer dessas pneumonias de repetição, virar problemas cada vez mais sérios, né, com bactérias cada vez mais resistentes, né, e até com várias bactérias ao mesmo tempo. Então, a proteção da via aérea é algo essencial, que é feito pela laringe, né, além disso, ajuda na respiração, né, controla a passagem do ar, e na fonação, que nos permite falar, né. Então, a laringe ela é formada por esse arcabouço esqueleto membranoso. Nós temos aqui o osso ióide, que é um osso solto, né, que fica nessa região mais alta do pescoço, não se articula com nenhum osso, ele só serve de sustentação para vários músculos da região do pescoço e também para a laringe, né, e nós temos várias cartilagens formando a laringe. São 3 cartilagens anteriores maiores, né, e ímpares, que é a cartilagem tireoide, essa cartilagem que em alguns homens a parte central dela é bem visível, né, o que chamam popularmente de gogó, né, o pomo de Adão, ou a proeminência laríngea. Logo abaixo nós temos a cartilagem cricoide, né, e mais por trás, a gente já viu ela em algumas imagens, aqui a gente está vendo a pontinha da epiglote, né, que aqui é nessa visão posterior, a gente está vendo aqui a epiglote, que é essa cartilagem ímpar que tem formato de folha, né. Então, são as 3 cartilagens maiores, né, epiglote, cartilagem tireoide, né, cricoide, e 3 cartilagens pares menores, né, que sendo a mais importante as aritenoides, que são essas daqui. As aritenoides, elas ficam por cima da cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide é essa única cartilagem aqui que é em formato de anel, né, é o único local do sistema respiratório em que há um anel completo de cartilagem. Em todos os outros, né, inclusive na traqueia, a cartilagem ela não envolve todo o trajeto, né, só na parte mais central e lateral. Então, a cartilagem aritenoide, as aritenoides, elas repousam sobre a cartilagem cricoide, né, e nós temos 2 pares de cartilagem que clinicamente não têm significância alguma, que são as cartilagens corniculadas e as cartilagens cuneiformes, tá certo? Na clínica não tem importância. Então, aqui é em outra visão, mostrando que o osso ióide, nós temos uma membrana que liga o osso ióide à cartilagem tireoide, a membrana tireoide, e nós temos uma membrana que liga a cartilagem tireoide à cartilagem cricoide, que é a membrana cricotireoide, né? Então, nessa região da membrana cricotireoide, existe uma importância clínica de vocês conhecerem, que é o local onde é realizada a cricotireoidostomia, né? Em pacientes que estão sem conseguir ventilar e sem conseguir entubar, pacientes em parada cardíaca, numa enfermaria, numa UTI, o paciente perdeu o tubo, conhecer essa anatomia pode salvar a vida do paciente, né? Claro, primeiro você tenta ventilar o paciente, tenta entubar, mas quando isso não é possível, né, existe a possibilidade de fazer uma cricotireoidostomia de urgência e conseguir acessar rapidamente a via aérea, né? Eu tenho um videozinho, depois eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse procedimento. Então, aqui a gente está vendo, né, cartilagem tireoide, aqui sobre a cartilagem cricoide, a aritenoide, e na aritenoide existe o ligamento vocal, né, que também vai ter o músculo vocal, formando a prega vocal. Então, as aritenoides é que ajudam na movimentação das pregas vocais, né? Que eu ainda nem falei sobre elas, vou já falar. Então, aqui mostrando novamente a laringe, nas suas 3 porções, a supraglote, que é essa região superior, né, a glote, que é o espaço entre as pregas vocais, e a subglote, né, falando agora de cada uma delas. A região da supraglote, ela é formada principalmente pela epiglote, né, e a gente vai ter uma prega que liga a epiglote às aritenoides, que é a chamada prega ariepiglótica, né. Nessa prega ariepiglótica, a gente vai ter as outras cartilagens pares, que é a cartilagem cuneiforme e a cartilagem corniculada, que fica logo acima das aritenoides, né? Vou mostrar em outra visão, só passar para cá. Aqui é uma visão de laringoscopia, né? Essas doenças da laringe, o principal exame que a gente avalia é justamente essa visão aqui, né, na laringoscopia. E essa região mais superior, que a gente está vendo por cima, né, é justamente a supraglote. Aqui a gente tem a epiglote, a prega ariepiglótica, né, e aqui nessa região já é a aritenoide, né. Então, voltando aqui, nós temos nessa região do ádito da laringe, na prega ariepiglótica, a chamada área vestibular. Toda essa região aqui da supraglote é a chamada área vestibular, e ela forma, né, antes da prega vocal, uma prega ventricular, ou prega vocal falsa, né? E logo abaixo a gente tem o ventrículo da laringe, como se fosse um espaço, uma cavidade pequena, né? E a prega vocal verdadeira. Então, vendo nessa outra visão, né, a gente vai ter
a prega vestibular, né, que seria a prega vocal falsa, no vestíbulo da laringe, e a prega vocal verdadeira, que é aquela branquinha lá, né, que forma realmente, que produz o som, né. Então, deixa eu mostrar agora num vídeo, acho que fica mais fácil de entender. Aqui na laringoscopia direta, paciente acordado, né, com a câmera na boca, igual aquele que a gente viu antes, né, a gente vê aqui na supraglote, epiglote, prega área epiglótica, né, a área vestibular, prega vestibular, ventrículo da laringe, ó, esse espaçozinho aqui entre as duas pregas vocais, né, e aqui a prega vocal verdadeira. Esse exame é uma estroboscopia, é um exame que é feito com uma luz que ela fica piscando tipo luz de boate e permite que a gente consiga ver a vibração das pregas vocais. Na laringoscopia normal a gente não consegue ver isso, né? É um exame mais aprofundado para a gente conseguir ver, porque qualquer nódulo, qualquer alteração aqui nas pregas vocais produz alterações do som, né? Então, quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, as pregas vocais elas se afastam, né? Ocorre a abertura da glote, e aí o ar consegue passar, né? Na inspiração. Na expiração, é possível que as pregas vocais se aproximem e o ar ele passa sobre tensão, né, produzindo essa vibração na mucosa das pregas vocais, que é justamente o que produz o som, né? Então, se a pessoa tiver qualquer problema, deixa eu mostrar aqui. Aqui é um exemplo de um paciente que tem uma alteração nas pregas vocais, que são os nódulos vocais. É muito comum em professores, em profissionais da voz, que ao falar muito, no local onde há um maior atrito entre as pregas vocais, pode formar tipo um calo vocal, também chamado de calo vocal, ou nódulo vocal bilateral, né? E esse nódulo vocal, ele pode produzir uma fenda. Fenda é uma abertura excessiva da prega vocal, né? Que aqui, no caso, a gente vê que é uma fenda em ampulheta. Como ele produz essa abertura normal, o ar ele escapa mais e a pessoa perde potência vocal e tem uma voz mais soprosa, que é justamente a rouquidão, né? Então, é bem diferente dessa glote aqui, dessas pregas vocais aqui, que você vê que elas não têm nenhum nódulo, não tem nenhuma fenda patológica, o ar está passando tranquilamente, né? Então, vou voltar lá para os slides. Agora falando da musculatura intrínseca da laringe, que é justamente o que permite, né, esse movimento das pregas vocais para abrir a prega vocal ou fechar a prega vocal, né, a abdução ou adução, que é o que permite que a laringe execute essas funções, a função de proteger a via aérea, a proteção à fala, né. Então, nós temos na inspiração a abdução da prega vocal ou a abertura da glote, né, é apenas um músculo para realizar esse movimento. E na adução da prega vocal, ou no fechamento da glote, são 4 músculos, né? Então aqui é mais a título de curiosidade, né, para ver como evolutivamente nós temos a principal função da laringe é justamente esse, é a proteção da via aérea. Nós temos 4 músculos para fechar a glote, né, para justamente evitar que qualquer alimento caia lá, né, enquanto que é apenas um músculo para abrir, né? Esses músculos, aqui é o músculo vocal, ele vai da aritenoide até a cartilagem tireoide, né, ele dá volume à prega vocal, né, e esses músculos aqui é mais a curiosidade, né, esses músculos nem eu tenho eles de cabeça, né, a gente coloca aqui porque faz parte de falar, tá certo? Quem trabalha muito com essa anatomia são os fonoaudiólogos, né, profissionais da voz, esses sim tem que conhecer toda essa anatomia aqui, né, mas nós temos os interaritenoides oblíquos e transversos, o tiroaritenoide e o cricoaritenoide lateral são músculos responsáveis pela adução da prega vocal, pelo fechamento da glote, e o cricoaritenoide posterior é o único responsável pela abertura da glote, né, ou a abdução da prega vocal. Músculos importantes, né, para o conhecimento de vocês, porque já caiu em prova de residência, né, e às vezes é abordado, é o músculo cricotireoide. Esse, ele não é responsável nem pela abertura, nem pelo fechamento, mas pela tensão da prega vocal. E ele ajuda, né, na formação de tons agudos, né. O músculo cricotireoide, ele tem essa curiosidade, que ele é o único dos músculos da laringe que não é inervado por esse nervo aqui, que é o nervo laringeu recorrente. Então, falar aqui no próximo slide, né, a inervação da laringe, ela é dada principalmente por esses ramos do vago, né. Então, nós temos o nervo laringeu superior, que está vindo ele aqui, né. O nervo laringeu superior, ele tem 2 ramos, um ramo interno que entra na laringe para dar a inervação da sensibilidade da supraglote e da glote, e nós temos o ramo externo do nervo laringeu superior, que está vindo para aquele músculo que eu falei, que é o músculo cricotireoide, né, que ele faz a tensão na prega vocal. E todos os outros músculos, aqueles músculos que abrem e fecham a prega vocal, né, eles são inervados pelo nervo laringeu recorrente, que
é o principal nervo, né, da inervação motora da laringe, né? Esse músculo, esse nervo, se a pessoa tiver qualquer problema nesse nervo, ela vai ter uma paralisia de prega vocal, e aí com a paralisia de prega vocal, a pessoa vai ter uma dificuldade em falar, vai ter uma rouquidão, né? E se for uma paralisia bilateral de prega vocal, essa pessoa vai estar em sérios problemas, ela não vai conseguir falar de forma alguma, né? Então, deixa eu mostrar aqui só um vídeo, uma paralisia de prega vocal, para vocês entenderem. Então já deu para situar mais ou menos, né? Essa prega vocal aqui, a prega vocal esquerda, ela está paralisada, né? Ela não está se movendo, né? Ela não faz nem a adução nem a abdução. A única prega vocal que se move é essa daqui, né? Ela está abrindo, né? Abduzindo e aduzindo. Essa paciente, como a glote, ela está bem coaptada, as pregas vocais estão bem coaptadas, apesar da paralisia, ela não tem uma voz muito ruim, né? Porque a prega vocal que está se movimentando, ela consegue se aproximar da prega vocal doente, né? E aí o paciente não tem uma fenda patológica, a voz fica até boa, né? Mas, falando um pouco das principais causas dessas paralisias, nós temos a cirurgia da tireoide, né? Tireoide é uma glândula que fica nessa região do pescoço e ela fica muito próxima de todos esses nervinhos da laringe, né? Ela fica situada aqui à frente da traqueia e à frente da cricoide, né? Nós temos a tireoide, ela tem um lobo direito, o istmo e o lobo esquerdo, né? E elas ficam aqui nessa região, e por trás da tireoide a gente vai ter justamente esse nervo laringeu recorrente, né? E na cirurgia da tireoide o cirurgião precisa tomar muito cuidado para não ter danos nesse nervo que vai para as pregas vocais, né? Então, toda paciente, após uma cirurgia da tireoide, a gente fica muito preocupado se o paciente tem alguma alteração na voz, porque justamente o cirurgião pode ter danificado esse nervo laringeu recorrente, né, ou até mesmo esses ramos superiores, né, o ramo externo do nervo laringeu superior, ou mesmo o ramo interno, né, que entra aqui na laringe, né. Então, o nervo laringeu recorrente, ele tem esse nome, não sei se vocês lembram lá da anatomia do pescoço, mas ele é um ramo do nervo vago, né, e ele tem esse nome recorrente porque ele sai do vago já bem baixo e ele sobe para o pescoço, né, ele recorre, né. Então, do lado esquerdo, ele faz essa alça para voltar para o pescoço na crosta da aorta, então está aqui vindo o nervo vago, né, indo para o tórax, para o mediastino, e ele emite o nervo laringeu recorrente que sobe no sulco tracoesofágico até entrar na laringe para inervar os nervos da laringe. Do lado direito, esse nervo laringeu recorrente tem um trajeto um pouco menor, e ele vem aqui na artéria subclávia, né, no tronco bracocefálico direito, e faz a volta para voltar lá para o pescoço, né, para subir no sulco tracoesofágico e entrar na laringe, né. Então, nessa outra visão, a gente consegue ver melhor, tá aqui o do lado esquerdo, que aqui a gente está vendo na visão posterior, né. Do lado esquerdo, nervo laringeu recorrente subindo junto da traqueia e do esôfago e passando por trás da tireoide, né, e do lado direito, na artéria subclave, no tronco bracocefálico, né, para entrar na laringe, né. E outra visão, só mostrando o nervo vago, né, e aqui o nervo laringeu recorrente por trás da glândula tireoide, bem próximo da artéria tireoidiana inferior. Então, o cirurgião, quando vai ligar essa artéria, não pode ligar esse nervo, né, senão acaba cortando o nervo e a pessoa tem a paralisia de prega vocal. A vascularização da laringe, ela é dada pelas mesmas artérias que vão para a tireoide. Então, a gente vai ter a artéria tireoidiana superior, ela vai ter um ramo que vai para a laringe, que é a artéria laringe superior, e a artéria tireoidiana inferior vai ter um ramo, que é a artéria laringe inferior, né. Então, aqui é só uma visão de intraoperatório, uma cirurgia que eu fiz essa semana, justamente mostrando aqui, ó, a glândula tireoide, semana passada, né, que hoje é segunda-feira. Então, aqui, ó, o nervo laringeu recorrente, né, a mesma visão, a mesma imagem dessa figura aqui, a tireoide tracionada, já com a artéria tireoidiana superior ligada, né, e aqui o nervo nessa localização, né, já bem próximo de remover a tireoide, mas o nervo passa bem perto do lobo da tireoide, e aqui já sem a tireoide, né, a foto ficou com a qualidade melhor, a gente consegue ver o nervinho aqui, né, e aqui a traqueia, né. Então esse nervo ele passa muito próximo da tireoide e pode ser danificado. Quando é uma lesão unilateral, a pessoa pode até não ter rouquidão. Quando é bilateral, é um problema mais sério, o paciente às vezes precisa até de traqueostomia para conseguir respirar. Então, acho que é isso. Vamos ver agora aqui os vídeos que eu tenho, né? Vocês têm alguma dúvida? Professor, boa tarde, eu sou o Michel. Nós estamos fazendo um pente fino nos objetivos das aulas, certo? E aí,
a gente também sabe que 3 questões serão dadas pelo senhor para poder montar a prova. E essas questões são tiradas dos objetivos. E aí eu preciso, tanto eu como a Milena, né, a gente precisa nortear aqui o que é exatamente o que o senhor quer cobrar da gente de, por exemplo, nariz, os seios paranasais, faringe, laringe. A gente precisa de alguma coisa um pouco mais específicas para a gente poder colocar nos objetivos de aprendizagem da aula. Entendi, Michel. Assim, os objetivos é justamente conhecer a anatomia de toda essa região, né? Principalmente com um enfoque clínico, né, para algo que vá ser utilizado um dia por vocês, né? Até durante a aula mesmo, quando eu falei de temas que não eram tão relevantes para o dia a dia, eu até disse, olha, isso daqui nem se preocupe que eu não vou abordar em prova. Mas tudo que tem relação clínica, né, com certeza é algo que pode ser abordado, né? Assim, eu não tenho como lhe dizer exatamente o que eu vou cobrar em prova, né? Mas a aula eu já fiz com o enfoque mais prático possível para facilitar o estudo de vocês, né? Que eu sei que é muito corrido, é muita matéria para estudar, né? Então, assim, tente pegar mais o que tem enfoque clínico que pode ser utilizado no dia a dia, né? Lá nas peças anatômicas, até a Daniele perguntou, as peças para isso daqui são muito boas, né? É uma anatomia que a gente consegue estudar bem na parte prática, né? Amanhã, provavelmente vai ser no mesmo formato que a gente tem dado nas últimas semanas, né? Para evitar aglomeração, a aula ela não tem sido tão prática, como era antigamente, né? Que era um professor falando para um grupo de alunos. A gente vai marcar as peças e vocês vão ficar circulando nas bancadas, vendo as estruturas anatômicas, né? E os professores só tirando dúvidas. Pelo menos é assim que tem sido nas aulas práticas desses últimas semanas, né? Então, o meu conselho é, estudem essa anatomia, né, já de hoje para amanhã, quem for ter a aula amanhã, né, para aproveitar o máximo da aula prática, né, para ajudar a fixar melhor, né? Eu tenho alguns vídeos aqui ainda, que eu ainda não mostrei para vocês, né? Então, também é parte clínica, assim, já não é mais tanto relacionado à anatomia. Fica à vontade, o principal da aula já foi, né? Mas deu para responder a dúvida, né, Michel? Assim, deu sim. A gente precisa focar na clínica dessas 4 áreas aqui. Ó, aqui esse vídeo aqui, né? Aqui é um vídeo de uma intubação orotraqueal utilizando um dispositivo, aqui é a marca GlideScope, né? É um dispositivo que facilita a intubação orotraqueal. Na vida real, vocês vão ter acesso a esse tipo de laringoscópio, né? Que é antigo, que a visão não é tão boa, né? Já existem dispositivos que tem uma câmera na ponta do laringoscópio, que a gente consegue ver exatamente essa imagem, né? Colocou o laringoscópio na valécula, elevou, e aí você consegue ver bem a prega vocal, consegue ver o tubo realmente passando na glote, né? Esse tipo de anatomia aqui é obrigatório para todos os médicos, né? Principalmente médicos que vão dar plantão, médicos que vão estar lá na ponta, né? Deixa eu dar play aqui de novo, porque então, ó, aqui a gente vê, ó, orofaringe, a base da língua, a epiglote, ele vai posicionar lá o dispositivo na valécula, e aí quando ele eleva, a gente consegue ver a glote, né? E a região da hipofaringe, né? E aí o tubo tem que entrar na glote, né? O tubo, se ele for por aqui, ele vai para o esôfago, né? Então, essa anatomia é importante de se conhecer, né? E esse dispositivo, eu espero que quando vocês se formarem, eles já estejam disponíveis em todas as emergências, né? Porque salva muitas vidas, né? Facilita a intubação orotraqueal, né? Outro vídeo que eu tenho aqui é um vídeo de uma cricotireoidostomia. Então, é difícil a gente ter fotos e vídeos da vida real, porque quando um procedimento como esse é necessário, geralmente o paciente ele está muito mal, né? Porque como é que acontece na intubação, né? Como essa daqui, né? Geralmente o paciente, antes de ser intubado, ele pode ser ventilado. Então o paciente fica no ambu, o médico fica ambuzando, fica ventilando o paciente para melhorar a oxigenação, né? E aí você consegue fazer uma intubação segura. Mas às vezes o paciente ele tem ou uma anatomia difícil, ou está politraumatizado, e por algum motivo o médico não consegue ventilar, né? E aí precisa ser feito um procedimento mais rápido, porque não dá muito tempo e o médico já tentou intubar e não conseguiu, geralmente é assim, né? E aí o procedimento é a cricotireoidostomia, que é você conseguir acessar de maneira definitiva a via aérea, de uma maneira cirúrgica, né? Então aqui ele fica com uma mão estabilizando a laringe, porque se você não segurar bem a laringe, você pode cortar no local errado, então tem que ficar bem seguro a laringe,
né, e com um dos dedos ele já palpou aqui, né, as duas proeminências, né, a proeminência laríngea e a cricoide. Se vocês forem no pescoço de vocês, vocês vão ver essas duas regiões, né, uma é o pomo de Adão, e mais abaixo é da cricoide. Entre eles, a gente vai ter, né, essa membrana cricotireoide, né, que é o local onde é feita a cricotireoidostomia. Então, aqui é um boneco, né, mas ele palpou, e aí faz uma incisão vertical na pele, e abre a pele, abre o subcutâneo, mal abriu, você já vai estar na membrana cricotireoide, né? Então, ele já introduziu a lâmina e já abriu o espaço. Geralmente, quando a gente abre, você sente que entrou, faz tipo um puff, né? Depois ele introduz já o dedo para manter o espaço aberto, e com uma pinça ele introduz e abre, e aí depois já passa o tubo, né? Esse treinamento, para vocês, geralmente é feito no ATLS, né? Os médicos que fazem o ATLS, eles aprendem isso daqui, né? Em modelos de laringe de porco, e assistem vários vídeos, mas aqui ele garantiu a via aérea, né? Então, a gente viu uma intubação, a cricotireoidostomia, que é diferente da traqueostomia. Traqueostomia é bem mais embaixo, mais na base do pescoço, né? Esses vídeos eu peguei do YouTube. Pergunta da Daniela, se você sabe esclarecer se para esse modo, fazer prova prática. Assim, Daniela, até onde eu sei, no último tema, a prova prática, ela não foi prática igual a que vocês fizeram no passado. Era no computador, em slide, né? E a gente mandava uma questão apontando alguma estrutura anatômica com 5 questões múltipla escolha, né? Eu não sei se agora para o tema 2 vai continuar dessa forma ou se vai voltar à prova prática mesmo, né? Do jeito que era antes, né? Outros vídeos que eu tenho aqui é só alguns vídeos de câncer de laringe, né? Para a gente ver de novo essa anatomia da laringe, né? Aqui, ó, supraglote, né? Na região da glote a gente vê uma alteração, né? O paciente tem as pregas vocais móveis, mas ele tem essa irregularidade aqui na prega vocal, né? Aqui foi biopsiado e era um SEC, carcinoma espinocelular, né? Realmente era um câncer de laringe, mas ainda bem inicial, ainda bem no começo, né? O tratamento dessa paciente foi radioterapia exclusiva e o tumor desapareceu. Outro caso é um paciente com um tumor na hipofaringe. Então a gente vê aqui a supraglote, lá embaixo a glote, as pregas vocais abrindo e fechando normal, e na região do seio piriforme, o seio piriforme é essa abertura, esse espaço aqui, né? Na hipofaringe a gente vê essa irregularidade aqui, né? Que era também um SEC, carcinoma espinocelular, né? Esse paciente fez uma cirurgia aberta, removeu esse nódulo aqui, fez radioterapia adjuvante e depois ficou acompanhando, e um dia ele veio com esse tumor aqui. O tumor voltou e voltou muito rápido. Então, nesse caso, a gente mal vê a laringe, né? Mal vê a glote, a gente vê que o tumor distorce toda a anatomia da laringe, mal dá para ver as pregas vocais abrindo e fechando, ele teve que ir para traqueostomia para conseguir respirar, não estava conseguindo engolir, e tudo isso daqui é tumor, né? Obstruindo quase toda a passagem do ar e do alimento, né? Então, esse paciente foi para a laringectomia total de resgate, o tumor dele mostrou-se ser um carcinosarcoma. Era carcinoma espinocelular, um SEC, que sofreu uma mutação e virou um carcinosarcoma. Tumor muito raro e acabou tendo metástases pulmonares, infelizmente não escapou. E outro tumor, esse daqui era um paciente que veio para a primeira consulta já com intensa falta de ar, né? Então aqui a gente vê, ó, supraglote, mas na glote você não vê mais pregas vocais, ele só tem tumor, né? E aqui na tomografia dele mostrando esse tumor aqui na glote, na supraglote, bem extenso, né? Então é um paciente que já foi direto para traqueostomia, porque ele estava com muita falta de ar, e aí foi biopsiado e confirmou que era um SEC, um T4, um tumor bem avançado, né? Acho que é isso, de vídeos que eu tinha para mostrar. Tem outro caso clínico aqui que eu pulei. Aqui são imagens de tomografia de uma paciente jovem que veio com um linfonodo no pescoço. E aí, quando a gente fez a tomografia para estadiar, encontramos uma alteração. Aqui ela tinha esses linfonodos aqui bem aumentados, né, suspeitos de SEC. E no estadiamento, deixa eu deixar bem na parte. Deixa eu deixar bem na parte que importa. Então aqui é um corte axial, né? A gente consegue ver aqui o vestíbulo, septo nasal, aqui a cavidade nasal, aqui seio maxilar esquerdo, seio maxilar direito, aqui a nasofaringe, né? Nessa outra visão, um corte coronal, né?
a gente vai vendo a cavidade nasal e os seios paranasais, eles também são muito avaliados pelo exame de tomografia, né? Porque o exame de tomografia consegue ver bem a parte óssea, né? Então, a gente tem aqui, ó, seio maxilar esquerdo, seio maxilar direito, aqui a cavidade nasal, aqui as órbitas, né? O teto da cavidade nasal aqui, né? O etmoide. E aqui um corte sagital. Esse daqui é mais difícil de interpretar. Mas vamos lá, essa paciente, ela tinha essa imagem aqui, ó. Um tumor do seio maxilar. É um tipo de câncer bem raro, que não se conhece muito bem os fatores de risco, pode acometer mais pessoas que fumam, mas pode acometer qualquer pessoa, né? Então a gente vê, ó, comparando com o outro lado, ó, tá aqui o tumor dela. E nessa outra visão, nessa outra imagem, né, a gente vê aqui também, tá aqui o tumor. Depois que a gente viu essa imagem, a gente percebeu que o tumor era parcialmente palpável, bem próximo da gengiva, já quase na borda, né? Quase na borda superior. E ela tinha também metástases linfonodais, né? Um carcinoma, um SEC, de seio maxilar, já com várias metástases no pescoço, foi para uma maxilectomia total, uma cirurgia bem agressiva, né? E acho que ela não escapou. Eu tô lembrando que depois de um ano a doença voltou irressecável e acabou indo para o tratamento paliativo. Beleza? Conseguiram ver o tumor? É só para mostrar um pouco de anatomia prática, né? Na vida real. Mas eu acho que é isso, pessoal. Amanhã, aula prática. Eu espero que tenham ficado boa parte do conteúdo. O que eu aconselho é que vocês estudem essa anatomia, que essa anatomia é muito importante para a vida de vocês, né? Não é só para a prova de anatomia, não. Tem que pensar que no começo vocês vão ser médicos generalistas, né? Que vão entubar paciente, que vão atender muito PSF, paciente com amígdala aumentada, com adenoide, né? É isso aí. Professor, Oi. no caso anterior, o senhor poderia mostrar a tomografia novamente, por favor, que eu não consegui identificar. Qual, esse daqui da maxila ou aquele outro da laringe? Não, da laringe. A tomografia da laringe. Beleza. Então, assim, só os pacientes com câncer de laringe, né, só voltar aqui na primeiro exame, o tumor, a região mais comum é a glote, né, e o tumor, ele já causa uma rouquidão bem importante nesses pacientes. Só que dificilmente esses pacientes que fumam e bebem, homens de 50, 60 anos, eles se cuidam, né, então eles deixam esse tumor crescendo por vários meses, o tumor vai crescendo até um dia chegar nesse estágio aqui, né? Esse paciente, ele só procurou atendimento porque ele já não conseguia nem respirar, ele já estava com muita falta de ar, né? E mal ele chegou lá no ambulatório da cabeça e pescoço, ele já foi levado direto para o centro cirúrgico para realizar uma traqueostomia de urgência, né? A maioria das vezes esse procedimento não é necessário, mas nesse paciente foi necessário porque ele tinha um tumor muito extenso. Então, o tumor, ele está bem aqui na supraglótia, porque está bem embaixo do mouse. Do play aqui, mas ele tá aqui pegando toda essa região da supraglote, né, aqui tá o osso ióide, a epiglote tá aqui meio destruída, e o tumor ele tá vindo aqui, ó, toda essa região aqui, ó. Eu vi agora, muito obrigado. Conseguiu ver, né? Show! E é isso, algo mais? Então vou encerrar por aqui. Valeu!